Olá turminha, aqui é o tio Davi e hoje vamos continuar o PET volume 4. Esta é a correção da semana 3 do conteúdo de matemática do quarto ano do ensino fundamental. Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos começar. O tema dessa semana são frações e essa é a parte 1. As frações são números que indicam uma divisão. Para escrever uma fração usamos um traço horizontal. Nas frações, o número que fica em cima é chamado de numerador e o número que fica embaixo é chamado de denominador. Aqui vem trazendo uma exemplificação muito interessante. Aqui temos um círculo representando um inteiro, uma unidade. Quando dividimos o círculo ao meio, nós temos então metade para cada lado. E aí a representação é essa, 1/2. Ou seja, um inteiro foi dividido em duas partes. O terceiro círculo foi dividido em 3 partes. Ou seja, cada uma dessas partes representa 1/3 ou 1/3 parte do total. E assim por diante. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede que você observe a pizza e responda. Aqui temos então uma pizza desenhada, onde a mesma foi dividida em 5 pedaços e um já foi comido. E é questionado o seguinte, em quantos pedaços essa pizza foi cortada? E foi cortada em 5 pedaços. Na sequência, qual é a fração que representa o pedaço que foi comido? Então, a parte que foi comida representa uma parte do total de 5. Então, eu representei com esta fração. Qual é a fração que representa o que sobrou da pizza? E aí, o que sobrou são 4 partes de um total de 5, como apresentado aqui. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Represente com desenhos as frações abaixo. A primeira fração apresentada é 3/4, ou seja, são 3 partes coloridas de um total de 4, assim como eu fiz aqui. Eu dividi então este grande retângulo em 4 partes, como vocês podem observar, e colori 3 partes. Na sequência temos 2/8, e eu dividi então um grande retângulo em 8 partes e colori 2. Depois temos 5/6, ou seja, eu colori 5 partes de um total de 6. E por fim, 1/3. Eu colori então uma parte do total de 3. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Complete o quadro abaixo conforme o exemplo. Aqui vem trazendo as figuras de A a E e aqui o quadro. Aqui temos então as figuras de A a E, as partes pintadas, o total de partes, a fração correspondente e como se lê. Na letra A, que é o nosso exemplo, temos aqui a parte pintada, que é igual a 1, o total de partes, que é igual a 2, a fração correspondente, que é 1/2, e aqui a forma que se lê por extenso. Na letra B ficou assim. Temos 4 partes pintadas de um total de 8 partes, a fração correspondente é 4/8, como está representado aqui e escrito aqui logo à frente. Na letra C, temos 2 partes de um total de 4 partes pintadas, com fração de 2/4, como foi representado aqui e como está escrito aqui. Na letra D, temos 2 partes pintadas de um total de 2. A fração pode ser 2/2 ou então 1 inteiro, pois está completamente pintada a figura. Então eu escrevi aqui 2/2 ou 1 inteiro. Na letra E, temos uma parte pintada de um total de 6. Aqui eu coloquei esse tracinho para ficar mais fácil o entendimento. Aqui nós devemos considerar que a unidade aqui é o triângulo, então temos que dividir ao meio a figura, como representado aqui, ok? E aí ficou assim, partes pintadas é igual a 1, de um total de 6 partes, como apresentado aqui agora, e temos como fração 1/6. E aqui eu escrevi à frente como se lê. Se você respondeu dessa forma a atividade 3, você acertou. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. A atividade 4 pede a você que pinte as frações. E aí temos o seguinte, 2/5 eu pintei então 2 partes de um total de 5. 3/9 eu pintei 3 partes de um total de 9. 1/2 eu pintei uma parte do total de 2. E assim por diante. 1/3 eu pintei uma de um total de 3. 3/4 eu pintei 3 partes de um total de 4. 3/7 eu pintei 3 partes de um total de 7. 7/12 eu pintei 7 partes de um total de 12. 5/9 eu pintei 5 partes de um total de 9. E 2/3 eu pintei 2 partes de um total de 3. Se você pintou dessa forma, você acertou a atividade número 4, última atividade dessa semana. E é isso aí, turminha! Finalizamos mais uma semana do PET. Já se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se você está gostando dessa sequência de vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo!